Porque, sendo Deus, Jesus buscava os confins da solidão para entregar suas preces? Este questionamento ecoa nos corações de muitos. Ao percorrer os evangelhos, deparamo-nos com a figura de Jesus, retirando-se frequentemente para a oração. No livro de Lucas, somos sussurrados. Ele, porém, se afastava para lugares desolados e orava. Lucas 5,16. Se Jesus é Deus, estaria ele, então, dialogando consigo mesmo? Uma indagação justa e enigmática que nos convoca a sondar as profundezas da humanidade de Jesus e sua natureza divina. Um Deus único, existindo eternamente como três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Não três divindades, mas um único Deus em tríplice manifestação. Como a água pode ser gelo, líquido ou vapor, permanecendo água, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, ainda sendo o único Deus. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14:26. Aqui Jesus menciona o Espírito Santo como uma entidade distinta, enviada pelo Pai e agindo em nome de Jesus, revelando a unidade e os papéis singulares na Trindade. Nesse entendimento, emerge uma pergunta intrigante. Se Jesus, como parte da Trindade, é Deus, por que então ele sentia a necessidade de orar? Este questionamento adentra o âmago do ministério e missão terrenos de Jesus. Ele, sendo plenamente Deus e plenamente homem, dedicava-se à oração. Vamos desvelar como suas preces revelam a intimidade com o Pai, desempenham seu papel na terra e nos ensinam sobre a essência da comunicação com Deus. Uni-vos a nós enquanto desvendamos a bela complexidade das preces de Jesus e o que elas sinalizam para nossas próprias jornadas espirituais. A natureza de Jesus. Jesus é uma entidade extraordinária e singular, sendo simultaneamente Deus e um ser como nós. Ele é 100% Deus, capaz de realizar feitos que apenas Deus pode executar, enquanto também é 100% humano, experimentando fome, dor e a morte. É como possuir dois conjuntos completos em uma única pessoa. Imaginem ter todos os superpoderes, mas também vivenciar as agruras da existência humana, passando por todas as vicissitudes, sem nunca cometer erro algum. Cremos nisso porque nos auxilia a compreender como Jesus podia realizar feitos extraordinários, ao mesmo tempo em que compreendia plenamente a experiência humana. A natureza de Jesus permanece como um dos mistérios centrais da fé, desvendado na compreensão de sua divindade e humanidade, culminando em sua vida, morte e ressurreição. O propósito das orações de Jesus, modelo para a humanidade. Jesus nos brindou com a sublime maneira de dialogar e conviver com Deus, dependência do Pai. Jesus viveu de forma a revelar que nada fazia por sua própria vontade. Ele declarou: em verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão o vir fazer. Porque tudo o que o Pai faz, o Filho também o faz, semelhantemente. João 5,19. Isso significa que Jesus aguardava que Deus lhe indicasse o caminho antes de agir. Assemelha-se ao modo como uma criança observa e aprende com seus pais, não tentando empreender tudo por conta própria. E nos momentos mais árduos, prestes a ser levado à cruz, Jesus orou intensamente: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Lucas 22:42. Isso evidencia sua confiança no plano divino, sobrepujando seus próprios sentimentos, mesmo em face do medo. Outro desígnio das orações de Jesus foi instruir os discípulos na arte da prece. Jesus não ocultou sua vida de oração, pelo contrário, compartilhou-a com seus amigos, os discípulos. Em certa ocasião, eles lhe pediram que os ensinasse a orar. Ele respondeu: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino,
Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Lucas 11:1-4. Nesta prece simples, conhecida como Pai Nosso, Jesus desvelou aos observadores que a oração é um diálogo com o divino sobre todas as coisas. Ele proclamou a singularidade do nome, solicitou o necessário, admitiu falhas e suplicou auxílio para uma existência justa. Assim, as preces de Jesus se tornam um enigmático roteiro para nossa proximidade com o divino, revelando como nos comunicar integralmente com Ele e confiar nossas vidas a essa misteriosa ligação. Outro propósito envolto nas preces de Jesus foi a expressão de emoções e anseios humanos. Ele nos guiou por suas próprias experiências emocionais e necessidades terrenas, revelando-se de maneiras intrigantes. Dor e angústia. Nos recônditos de um jardim chamado Getsemane, semelhante a um parque sereno adornado por oliveiras, Jesus mergulhou em uma melancolia profunda, uma carga no coração quase insuportável. A Escritura relata: Então disse-lhes: Minha alma está profundamente triste, até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Mateus 26:38. Imagine Jesus, conhecido por curar e auxiliar outros, agora envolto por uma tristeza intensa, capaz de quase aniquilá-lo. Ele caminhou mais adentro no jardim, prostrou-se com o rosto na terra, sussurrando a Deus: Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não como eu quero, mas como Tu queres. Mateus 26:39. Esse cálice era símbolo da tarefa árdua que ele sabia ter pela frente, a morte na cruz. Não desejava o sofrimento, mas estava pronto para fazer a vontade de Deus. Busca por força e orientação. Num outro relato bíblico, Lucas 6:12-13, Jesus busca força e conselho. Naqueles dias, ele subiu a uma montanha para orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12, a quem também denominou apóstolos. Antes de uma decisão crucial, a escolha dos 12 amigos mais próximos que o auxiliariam a compartilhar seus ensinamentos, Jesus passou a noite dialogando com Deus. Não foi um simples diálogo, mas horas de súplicas por ajuda e orientação. Ao orar durante toda a noite, Jesus revelou que também necessitava de apoio, sabedoria e força, encontrando-os na conexão profunda com Deus. Essas narrativas nos lembram que Jesus não foi apenas uma figura espiritual, mas uma pessoa que experimentou emoções profundas e teve necessidades, assim como todos nós. Ele enfrentou uma tristeza avassaladora e buscou refúgio em locais serenos para buscar orientação, indicando que é aceitável fazermos o mesmo quando confrontados por tempos difíceis ou decisões monumentais. Cumprindo a retidão humana, vivendo a vida humana perfeita que não poderíamos. Ao explorarmos as histórias e ensinamentos bíblicos, percebemos que Jesus não apenas viveu uma vida exemplar, mas encarnou a vida humana perfeita, cumprindo toda a retidão. Ele viveu em total obediência e submissão a Deus, seu Pai, algo desafiador para nós no cotidiano. A Bíblia, no livro de Hebreus, nos relata: durante os dias de sua vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido devido à sua reverente submissão. Ainda que fosse filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Hebreus 5, 7 e 8. Assim, Jesus, mesmo Filho de Deus, aprendeu a obedecer através de suas experiências. Suas preces não eram apenas murmúrios no silêncio, mas apelos apaixonados, repletos de lágrimas sinceras. Contudo, sempre obedeceu, independentemente do custo. Filipenses 2:8 acrescenta outra camada a isso, dizendo: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
Jesus não se limitou à obediência nas circunstâncias fáceis. Ele foi obediente ao ponto de enfrentar uma morte dolorosa e humilhante na cruz. Sua vida não foi uma sucessão de escolhas simples, mas uma submissão constante à vontade de Deus, mesmo quando essa vontade o conduziu à cruz. O que é verdadeiramente notável sobre a vida de Jesus é que ele foi plenamente humano como nós, com as mesmas emoções, tentações e dores. No entanto, ao contrário de nós, ele nunca falhou em sua obediência e submissão. Cada ação, palavra e pensamento estavam perfeitamente alinhados com a vontade de Deus. Ele não viveu para si mesmo, mas para Deus e para nós. A vida perfeita de Jesus é significativa porque realizou algo extraordinário por nós. Onde falhamos em ser justos, sua vida nos oferece a oportunidade de sermos vistos como justos diante de Deus. É como se ele fizesse a prova da vida e alcançasse 100% em nome da humanidade. Assim, quando acreditamos nele, é como se sua nota perfeita fosse atribuída ao nosso histórico. Imagine tentar seguir uma receita perfeitamente, sem cometer um único erro. Para nós, isso é impossível. Podemos misturar os ingredientes errados, medir incorretamente ou cozinhar demais. Mas Jesus, na cozinha da vida, seguiu a receita de Deus sem errar. Viveu a vida que deveríamos viver e nos ofereceu a recompensa como se a tivéssemos alcançado. Ao compreendermos a obediência e submissão perfeitas de Jesus, podemos apreciar o incrível presente oferecido pela fé nele. É um presente que nos encoraja não porque o merecemos, mas porque é concedido livremente, testemunhando a vida perfeita que ele viveu em nosso lugar. A importância da oração na vida de Jesus. Na vida de Jesus, a oração não era apenas um dever religioso ou uma exibição pública. Era tão natural e essencial quanto respirar, uma linha vital para seu Pai, manutenção da comunhão com o Pai. A oração, para Jesus, era uma conexão vital. Era como o elo indissolúvel entre uma criança e um pai. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele continuava a dialogar com Deus, mostrando-nos que dependia dessa conexão para força e orientação. Essa compreensão nos revela algo poderoso sobre a oração. Não se trata apenas de solicitar coisas. É sobre manter nosso relacionamento com Deus sempre renovado e vivo. Observe o que ocorreu logo após o batismo de Jesus. E aconteceu que, ao ser Jesus também batizado e estar orando, o céu se abriu. Lucas 3:21. Nesse momento, parece que o próprio céu se inclinou, ratificando essa relação profunda. Jesus manteve um contato constante com seu Pai, e foi durante esses diálogos que coisas extraordinárias ocorreram. Decisões foram tomadas, força foi concedida e o amor foi compartilhado. Um ato de amor e confiança na Trindade. A oração também representava um ato de amor e confiança na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, mesmo sendo Deus, expressava sua confiança no Pai por meio da oração. Por exemplo, ao estar prestes a ressuscitar Lázaro dos mortos, ele disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. João 11, 41, 42. Em gratidão, não se tratava de exibição. Era o Filho, em confiança, dirigindo-se ao Pai, numa troca íntima permeada por confiança e amor. Revelou-se ali o cerne da oração. Uma jornada de confiança se inicia quando oramos, adentrando um círculo de amor e confiança que transcende o tempo. Estamos assim proclamando a Deus: dependo de ti, confiarei em ti, assim como Jesus fez. Por fim, a oração representou o abraço completo de Jesus à sua humanidade. A encarnação, expressa de forma sofisticada, simboliza Deus, tornando-se homem em Jesus. Não foi simplesmente Deus vestindo um manto humano. Ele incorporou plenamente a condição humana. Reconhecer nossa não onipotência é parte intrínseca de ser humano. Precisamos de auxílio,
Precisamos de Deus. Jesus exemplificou isso quando a vida se tornou desafiadora. Antes de ser preso, buscou oração num jardim chamado Getsêmani. Profundamente perturbado com o iminente sacrifício na cruz, ele orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Aqui, ele lutava, revelando que é aceitável trazer nossos medos mais profundos a Deus, mas também destacando que, em última instância, a oração é uma afirmação. Deus, confio mais no teu caminho do que no meu. Assim, a oração na vida de Jesus tornou-se a forma como ele permanecia próximo a Deus, demonstrando confiança e amor dentro da família divina, vivendo plenamente sua existência humana, repleta de altos e baixos. No que se refere ao papel intercessor de Cristo, testemunhamos Jesus orando por outros. Especificamente, no livro de João 17:9-23, encontramos um momento tocante em que Jesus, o Filho de Deus, dirigiu-se ao Pai em nome de seus amigos. Isso inclui não apenas os discípulos presentes naquele momento, mas todos nós que, posteriormente, acreditaríamos nele. Ele orou pela proteção, alegria, unidade e pureza na verdade da palavra de Deus. Jesus afirmou: Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. João 17:9. Isso revela a preocupação especial de Jesus por seus seguidores, ciente dos desafios que enfrentariam no mundo, e pediu a Deus que zelasse por eles. No entanto, ele não se limitou a isso. Orou também por todos que acreditariam nele por meio da mensagem dos discípulos. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. João 17:20. Isso significa que Jesus tinha cada um de nós em mente naquela época, solicitando a seu Pai que todos nós pudéssemos ser unidos, assim como ele e o Pai são um. Ele desejava uma família coesa, unida no amor e colaboração. O papel de Jesus como mediador entre Deus e os seres humanos é elucidado em outra parte da Bíblia, na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2:5. Um mediador age como uma ponte ou intermediário, auxiliando duas partes a se entenderem e resolverem questões. Antes de Jesus, as pessoas estavam separadas de Deus devido às transgressões ou pecados. Jesus veio para reparar essa separação. Viveu uma vida imaculada, sacrificou-se por nossos pecados e ressuscitou, demonstrando poder sobre o pecado e a morte. Tornou-se assim o único intermediário entre nós e Deus. Quando cometemos erros, quando fazemos coisas que não deveríamos, Jesus está lá para interceder a Deus em nosso nome. É como se ele dissesse: Eu cobri esta pessoa, Pai. Paguei o preço por seus erros. Isso é extraordinário, pois implica que podemos nos dirigir diretamente a Deus por meio de Jesus. Não precisamos de outro intercessor. Assim, existem momentos em que necessitamos de algo extraordinário, como um autêntico milagre. Quando Jesus se preparava para ressuscitar seu amigo Lázaro dos mortos, não o fez apenas com um estalar de dedos. Primeiramente, ele orou a Deus. Expressou gratidão a Deus por sempre ouvi-lo, assemelhando-se a um filho, agradecendo ao Pai por estar sempre presente. Isso é registrado em João 11:41-42. Então tiraram a pedra do lugar onde o morto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Jesus nos mostrou que mesmo ao realizar algo incrível, o propósito não é exibir nossas habilidades, mas evidenciar a bondade e o amor de Deus. Ele orou a Deus primeiramente para deixar claro que as maravilhas prestes a ocorrer eram fruto da graça divina.
não apenas de sua habilidade. Portanto, a oração transcende o simples ato de pedir coisas. É uma preparação para realizar feitos extraordinários. Tomar decisões ponderadas e atribuir a Deus o crédito por suas maravilhas através de nós. Funciona como uma linha direta para um poder sobre-humano sempre acessível, independentemente das circunstâncias. Nesta jornada para compreender por que Jesus, reconhecido como Deus, dirigia suas orações a Deus, exploramos pontos cruciais. Recapitulando, começamos abordando a natureza dual de Jesus, totalmente divino e totalmente humano. Essa dualidade é essencial para compreender as razões por trás de suas orações, visto que, enquanto Deus, Jesus é a segunda pessoa da Trindade, mas enquanto homem, experimentou as limitações humanas. Filipenses 2, 6, 8. Em seguida, adentramos o conceito da Trindade, composta por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Três entidades distintas, mas una em essência. A comunicação de Jesus com Deus Pai revela a perfeição da relação trinitária. João 10:30. A relevância das orações de Jesus é abrangente. Estas refletiam sua confiança em Deus Pai, demonstrando dependência da sabedoria e força divinas diante dos desafios. Suas orações, como as proferidas no Getsêmani: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 42. Testemunham sua submissão à vontade de Deus, proporcionando uma visão sobre sua missão redentora. Além disso, as orações de Jesus serviram como uma íntima visão de seu ministério. Ele orava por seus discípulos e por todos os crentes, buscando unidade e proteção. João 17, 20 e 23. Isso reflete seu papel de intercessor e evidencia a profundidade de seu amor e dedicação à missão. Convidamo-lo a refletir sobre o exemplo de Jesus e a considerar o papel da oração em sua própria vida. Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários para orar. Lucas 5:16. Se Jesus, o Filho de Deus, via a necessidade de oração, quanto mais nós, seus seguidores, deveríamos cultivar uma vida de oração. Seu exemplo não é apenas um ritual a ser seguido, mas um convite para cultivar um relacionamento pessoal com Deus, onde podemos depositar nossos fardos, encontrar orientação e conforto. Nos momentos de quietude com Deus, lembre-se de que a oração é um presente, um diálogo e uma oferta de paz, na qual você é bem-vindo a participar. Ao refletir sobre a vida de Jesus, considere como sua própria vida de oração se alinha com seu exemplo. Que sua vida o inspire a buscar a Deus sinceramente, a ouvir e a falar, a pedir e a se submeter, e por meio disso que você experimente o profundo amor e a presença de Deus em sua jornada diária.